os detalhes. Ora, falemos agora de discursos de ódio, desobediência às autoridades. Mensagem esta que foi ouvida em instantes ali na escola do Partido Frelimo, na Matola. Palavras do presidente dessa formação política, Daniel Chapo, quando exortava a juventude a repudiar discursos de ódio e desobediência às autoridades. Acompanhemos. Iniciamos hoje uma série de sessões das organizações sociais do Partido Frelimo, começando pela Organização da Juventude Moçambicana, o JM, a maior e a mais antiga organização juvenil em Moçambique. Seguir-se-á a sessão da Organização da Mulher Moçambicana, OMM, amanhã, e da Associação de Combatentes da Luta de Liberação Nacional, ACLIN, depois de amanhã, sábado. Esta sessão realiza-se também dentro do calor da chama da Unidade Nacional, que lançamos há 3 dias, na última segunda-feira, no distrito de Nangade, província de Cabo Delgado. Por isso, contagiados pelo calor da chama da Unidade Nacional, iniciamos esta intervenção saudando os membros do Conselho Nacional da Organização da Juventude Moçambicana, OJM, e convidados que participam desta 4ª sessão do órgão máximo da Organização da Juventude Moçambicana no intervalo entre as conferências. Através de vós, camaradas, saudamos a todos os jovens filiados à Organização da Juventude Moçambicana, OJM, que em toda a extensão do território nacional e na diáspora se engajam arduamente na agenda da Frelimo de desenvolvimento nacional em prol do bem-estar de todos os moçambicanos. A Frelimo orgulha-se da juventude moçambicana, enquadrada na UJM, pelo elevado sentido patriótico e do amor ao povo que tem demonstrado em todos os momentos da edificação da nação moçambicana, muitas vezes no meio de muitos sacrifícios. Saudamos aos nossos jovens que em cada momento histórico têm assumido o papel da vanguarda na defesa dos mais altos interesses do povo moçambicano e na conquista das vitórias do nosso país. Foram jovens da geração de 25 de setembro que, cansados da exploração e dominação estrangeira, abdicaram dos seus sonhos individuais e pegaram em armas, lutaram e, depois de 10 anos, venceram o colonialismo e restituíram a liberdade e a dignidade do povo moçambicano. Parabéns à geração 25 de setembro. A alcançada independência, a 25 de junho de 1975, que vamos comemorar este ano, 50 anos, a juventude da geração 8 de março respondeu com igual sentido patriótico ao chamamento à pátria, interrompendo igualmente seus sonhos individuais, seus projetos de vida para assegurar o funcionamento dos setores críticos do Estado moçambicano, como a educação, saúde, defesa nacional, entre outras áreas importantes para erguer o Estado moçambicano. Parabéns, geração 8 de março. Hoje, os jovens enquadrados na UJM têm se afirmado verdadeiros heróis da defesa dos interesses nacionais, numa altura em que existem forças de dentro do país e de fora do país que, sob a capa da democracia, pretendem voltar a colonizar o nosso povo. A violência e a desordem que se seguiram às últimas eleições de 9 de outubro de 2024, que teve grandes consequências em perdas humanas de cidadãos, como a destruição de bens públicos e privados, é uma prova clara de que as forças inimigas continuam com a agenda de perpetuar a pobreza do povo moçambicano e o sofrimento do nosso povo, através do estrangulamento da nossa economia e a desestabilização do nosso país. Mas esta geração aqui presente
da nossa juventude não permitiu, lutando 24 sobre 24 horas, de segunda a segunda, até este momento em que nos encontramos, o país a ser estabilizado todos os dias. Parabéns, jovens, parabéns ao JTM. Por isso, ao realizarmos esta sessão, reiteramos o nosso reconhecimento e apreço ao papel decisivo desempenhado pela juventude, enquadrada pela nossa OJM, na construção da vitória clara e expressiva da Frelimo e do seu candidato. Este é que é a única verdadeira verdade eleitoral. Por isso, na árdua ação mobilizadora durante a campanha e a campanha eleitoral, a OJM não se limitou a mobilizar a juventude para exercer o seu direito cívico do voto. A OJM ergueu-se como uma muralha intransponível do nosso partido e verdadeira defensora da democracia moçambicana. Por isso, os jovens integrados na nossa OJM estão de parabéns. Sobretudo no período pós-eleitoral, a OJM posicionou-se na vanguarda, defendendo com determinação, valentia e coragem a Constituição da República de Moçambique, as instituições e a população, tanto nas cidades, vilas, também nas zonas rurais, onde o inimigo procurou semear ódio, dor e destruição no seio do nosso povo moçambicano. De forma particular, exercitamos o papel da nossa juventude na agudização da vigilância e, de forma destemida, como se envolveu na proteção das sedes do nosso partido, do Rovuma ao Maputo e das nossas organizações sociais contra as manifestações violentas, ilegais e criminosas. Acima de tudo, saudamos a ação da OJM na mobilização dos jovens e da população em geral, para não se envolverem nas manifestações ilegais, violentas e criminosas, disseminando mensagens de paz, de reconciliação e estabilidade, desencorajando o ódio, a vingança e a violência no seio das famílias que sempre viveram em harmonia, em paz, em estabilidade política, econômica e social. Por isso, uma vez mais, parabéns ao JTM. Como jovens e militantes da Frelimo, os membros da OJM, a todos os níveis, como dissemos aqui, devem assumir uma postura exemplar na preservação dos valores do partido Frelimo, posicionando-se sempre na linha da frente em defesa dos interesses do povo moçambicano, combatendo vigorosamente os males que enfermam não só a juventude, mas toda a sociedade. E é nosso dever, enquanto jovens, repudiar os discursos de ódio, da desobediência às autoridades e da desordem propalados por indivíduos antipatriotas que tentam pôr em causa a estabilidade, a harmonia, a paz, a nossa independência, a nossa soberania, os nossos heróis e o desenvolvimento sustentável do nosso país. Cada um de nós deve orgulhar-se por pertencer a uma nação unitária e indivisível, sem que para isto tenha que abdicar dos seus atributos e dos seus valores culturais próprios. Vamos continuar unidos na nossa diversidade. Não existem os que são mais ou os que são menos moçambicanos. Somos todos moçambicanos e devemos estar sempre unidos na causa de Moçambique, promovendo a unidade nacional, a paz, a coesão social, defendendo a nossa soberania, a nossa integridade territorial, a nossa independência nacional e o desenvolvimento sustentável deste nosso belo Moçambique. A juventude da Frelimo deve continuar a dar exemplo aos demais jovens na promoção da unidade nacional, da concórdia e convivência sã e harmoniosa nas comunidades, liderando ações de vigilância contra
a criminalidade nos nossos bairros e nas nossas comunidades. Tomamos esta oportunidade em que a direção do JM se encontra aqui reunida para expressar a nossa profunda gratidão aos nossos jovens do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico e na diáspora pela vitória da Frelimo e do seu candidato no dia 9 de outubro. Bem-haja, juventude moçambicana. Prezados jovens, caros camaradas, a direção do nosso partido encara esta quarta sessão do Comitê Nacional da UJM como um momento extremamente importante no reforço da capacidade organizativa e do funcionamento desta importante organização, a Seiva da Nação. É uma sessão com a duração de um único dia, pelo que devem se concentrar no debate construtivo dos pontos da agenda, de modo a saírem daqui com deliberações claras e promissoras, sobretudo no que respeita à organização e funcionamento da Organização da Juventude Moçambicana. A sessão tem uma agenda extensa, que para além do balanço de atividades e aprovação do plano de atividade do orçamento para o presente ano, terá a oportunidade de debater matérias relativas a atividades do Governo na área da juventude, do Conselho Nacional da Juventude e da Juventude Parlamentar. Tendo lugar no momento do início de um novo ciclo político e governativo, é fundamental que os jovens aprofundem os documentos que serão apresentados, de modo a se apropriarem adequadamente da visão, dos objetivos e das estratégias que permitirão o alcance das metas definidas. Os próximos tempos são de grandes desafios para o partido na implementação do programa quinquenal do Governo a ser aprovado na presente sessão da Assembleia da República, que está neste momento reunida. Por isso, queremos uma JM cada vez mais robusta, mais atuante e aglutinadora, capaz de unir os jovens com vista à sua ativa participação na solução dos grandes, ou melhor, das grandes preocupações da juventude, tais como o emprego, a falta de habitação condigna, a formação profissional, financiamento dos projetos juvenis, terrenos para os jovens construir as suas habitações, entre outras grandes preocupações da juventude. O nosso governo coloca os assuntos da juventude no centro das suas prioridades, não somente no que respeita ao seu enquadramento nos processos de tomada de decisão, como viram aqui com exemplos claros, mas sobretudo na definição e implementação de ações concretas para responder aos seus anseios. É por isso que para os primeiros 100 dias da nossa governação tomamos algumas medidas estruturantes direcionadas aos jovens, ou seja, a aprovação do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, FIDEL, para os distritos e autarquias do nosso país, em que definimos que 60% dos recursos devem ser dedicados para financiar projetos de jovens. Apesar das limitações orçamentais, por enquanto estamos a funcionar com orçamento reconduzido do ano passado, 2024, mas mesmo assim decidimos pelo pagamento do 13º vencimento, sabendo que a maioria dos funcionários públicos são jovens, das horas extras, principalmente no setor da educação e saúde, onde temos muitos jovens, bem como os fornecedores de bens e serviços por empreendimentos, ou melhor, por compreendermos que estas situações afetam maioritariamente os jovens como os nossos empresários que estão aqui nesta sala. Ainda cientes da urgência na solução dos problemas da falta de habitação condigna para os jovens, como parte do plano dos 100 dias, iniciamos a mobilização de investimentos privados, nacionais e estrangeiros nesta área. Um dos resultados tangíveis desta ação foi o lançamento, no passado dia 2 de abril, do projeto Apartamentos Nacionais para Jovens, onde vai se construir cerca de 6.000 apartamentos, como o início do projeto, com o objetivo de facilitar a provisão de habitação adequada e um ambiente de vida saudável
a um custo acessível a todos os grupos sociais, principalmente aos jovens, promovendo uma habitação de qualidade a mais baixo custo para os nossos jovens. E vamos continuar a trabalhar para que projetos do mesmo género ou de outro tipo e outra tipologia de casas possa ser também implementado em todo o país, todo Moçambique. Caros membros do Conselho Nacional, um dos pontos centrais desta quarta sessão é a preparação das eleições internas da nossa OJTM, que inclui a revisão da Diretiva das Eleições Internas e a criação de gabinetes de preparação das eleições, que irão decorrer desde os núcleos de base até os órgãos centrais. Queremos apelar ao Conselho Nacional para que debatam com muita serenidade estas matérias, para que as eleições internas sirvam para galvanizar a OJTM, motivar e unir cada vez mais a nossa juventude, tendo em vista os desafios que temos pela frente. Caros camaradas, caros jovens da OJTM, conforme referimos anteriormente, no dia 7 de abril corrente, procedemos ao lançamento oficial da Marcha da Chama da Unidade Nacional, na sede do distrito de Nangado, em Cabo Delgado, um ato testemunhado por milhares de populações, para além de milhões de pessoas que acompanharam pela televisão e outras plataformas digitais no país e na diáspora. Trata-se de um marco indelével na história dos moçambicanos como povo e como nação, em que reeditamos no mesmo local em que a chama foi lançada um acontecimento há 50 anos, um ato de grande dimensão nacional e internacional. A chama da unidade nacional exalta a moçambicanidade, imortaliza o sangue e o suor e o sacrifício de jovens que morreram na epopeia pela independência nacional e pela soberania do nosso povo e que ainda hoje continua viva no combate contra o terrorismo e na edificação dos alicerces para a nossa independência econômica. Por isso, queremos render a nossa homenagem aos jovens que estão no Teatro Operacional Norte neste momento. Saudamos a forma entusiástica como a nossa juventude se envolve neste movimento. A chama da unidade exalta uma das maiores conquistas do nosso povo, que é a unidade nacional. Principal arma que nos conduziu à vitória contra o colonialismo, que nos conduziu contra a vitória da Guerra de Desestabilização, que durou 16 anos, que nos conduziu contra toda a tentativa de instabilidade do povo moçambicano, como as manifestações violentas, ilegais e até criminosas. É preciso mostrar àqueles que se iludem com a agenda do neocolonialismo e passam a vida a criticar tudo e a todos, sobretudo nas redes sociais, que a chama da unidade é motivo de orgulho para qualquer moçambicano com autoestima e que ama o seu país, Moçambique. É preciso mostrar-lhes que não existe preço para a pátria e a defesa da pátria não se delega. Só nós, moçambicanos, e sobretudo a juventude, é que devemos defender a pátria. Por isso, exortamos a todos os moçambicanos para que continuem a se envolver com a chama da unidade, com o propósito de consolidarmos a nossa unidade nacional, movimento que constitui a agenda central da comemoração do Jubileu do Ouro da Independência Nacional no dia 25 de junho, no Estádio da Machava e em todo o território nacional e na diáspora. Camaradas da OJTM, tendes nas vossas mãos a responsabilidade histórica de mobilizar a juventude moçambicana para as celebrações dos 50 anos da nossa independência, transformando este momento simbólico numa oportunidade para revitalizar o espírito patriótico e orgulho nacional da nossa juventude. Estas celebrações devem constituir um ponto de viragem da forma como os jovens se relacionam com a história da luta de libertação nacional e com os valores que nortearam a fundação do Estado moçambicano independente e soberano.
Neste contexto, a JM deve desenvolver um amplo programa do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, de atividades comemorativas que envolvam jovens de todos os estratos sociais e de todas as regiões do país, promovendo o conhecimento da nossa história, a valorização dos sacrifícios das gerações que aqui citamos, precederam-nos, e a reflexão sobre os desafios e oportunidades que se apresentam às novas gerações na construção de um Moçambique mais próspero, mais justo e mais desenvolvido. O vosso papel na sensibilização da juventude para a importância na preservação da paz como condição para o desenvolvimento sustentável do país é absolutamente crucial. A paz que tanto nos custou conquistar e preservar é um bem precioso que devemos salvaguardar a todo custo, rejeitando veementemente todas as formas de violência e intolerância e ódio que apenas servem para nos dividir e nos enfraquecer como uma nação una e indivisível. No âmbito da consolidação da paz, a juventude é chamada a participar ativamente na iniciativa do Diálogo Nacional Inclusivo, cujo compromisso foi convertido em lei pela Assembleia da República. Termino esta minha intervenção reafirmando a confiança inabalável do nosso partido e em mim próprio, ou melhor, de mim próprio, na capacidade da nossa OJM, para liderar, como sempre mostraram e mostramos, com sabedoria, determinação, valentia e visão estratégica, a juventude moçambicana nos desafios multifacetados que se avizinham no horizonte próximo. O nosso partido tem um princípio, segundo o qual a vitória prepara-se, a vitória organiza-se. Por isso, enquanto as pessoas falam ainda de 2024, nós estamos em 2028 e 2029. Vamos começar a preparar as nossas vitórias. Com estas palavras, é com elevada honra que declaro aberta a 4ª sessão ordinária da Organização da Juventude Moçambicana, OJM. Meus jovens, muito obrigado pela vossa atenção e vamos trabalhar. Palavras do presidente da Frelimo. Hoje, dia para a OJM avançar para a revitalização. Amanhã será dia da OMM, depois a CLIN. São 3 dias de muito trabalho na escola desta formação política na Matola. E deixou aqui exortações que fomos todos a acompanhar.